Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a programação A Hora da Magia. Você pode ver o meu canal, tá no YouTube. Você pode acessar www.youtube.com e procurar lá na barra de procuras Carlos Dário. Quando você vê a minha cara junto com a Júlia, aí você vai lá e clica que você vai acessar o meu canal, vai poder ver todos os vídeos que já estão lá. Aí a gente vai procurar divulgar mais a cultura cigana, divulgar a cultura de Umbanda, divulgar a cultura de Candomblé. Nós vamos trazer ensinamentos bacanas para todos, tá? Então acessa lá, curte, que você vai estar ajudando o canal a crescer. E é isso aí, gente. Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante dentro dos templos religiosos. Pode ser templo de Candomblé, templo de Umbanda, templo de magia cigana, enfim, que são os pontos cantados. O ponto cantado é muito importante porque é uma coisa que vai atrair as energias cósmicas, tá? Existem basicamente dois tipos de pontos, que é o ponto terrestre e o ponto astral. Toda vez que uma entidade espiritual confirma o seu nome e faz o ponto riscado, ele tem que trazer também o ponto cantado. O ponto cantado, quando é trazido por uma entidade do astral, ele vem de maneiras sobrepostas, tá, de magias astrais. Quer dizer, são coisas que vêm postas umas nas outras, trazendo a energia do plano astral superior e daquela entidade que está trazendo aquele ponto, tá? Os pontos astrais, eles jamais podem ser modificados. Por quê? Vamos supor que uma entidade, um Exu, trouxe aquele ponto para fazer a sua confirmação. Ele confirmou, porque as duas maneiras de confirmar a entidade, a identidade daquela entidade, é através do ponto riscado e do ponto cantado. Ele traz aquele ponto que vem com as suas mensagens astrais de maneiras postas de acordo com a sua magia de trabalho, tá? E esse ponto não pode ser modificado porque é para a energia daquela entidade e não de uma outra qualquer. É muito comum a gente ir em vários templos religiosos e ver um ponto sendo cantado de várias maneiras. Tá? Isso acontece porque alguém vai a algum templo religioso, achou bonito aquele ponto e quer levar para um outro templo, geralmente o templo onde frequenta, e quer fazer uma homenagem para aquela entidade chefe. Então canta aquele ponto que veio do outro templo, só que tira o nome daquela entidade e coloca o nome da entidade do outro templo. Tá? Do meu ponto de vista, isso é uma maneira errada. Tá? Porque os pontos astrais, como eu disse, vêm todos com suas magias postas em lugares certos, que não deveriam ser modificados. Ao contrário dos pontos terrenos. Os pontos terrenos são pontos que qualquer pessoa pode fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Tá? São aquelas cantigas dos festivais de música de Umbanda. Aqueles todos são pontos terrenos. Por quê? Foram feitos pelos participantes para concorrer a determinado prêmio no festival de cantiga. Esses pontos, embora eu ache até que seja uma falta de educação e respeito com o autor daquela cantiga, né? Mas assim, ainda assim eles podem ser modificados. Se a cantiga foi feita direcionada para um caboclo, tá? Se você quiser, você pode homenagear outro caboclo de uma casa espiritual com aquele ponto. Retira o nome daquele caboclo e coloca o daquela outra casa espiritual. Ainda assim, eu acho que é uma falta de respeito com a pessoa que fez aquele ponto, aquela cantiga, para participar do festival. Tá? E não é só porque participou do festival. Eu, por exemplo, se fizer uma cantiga para uma entidade, como eu já fiz com o meu cigano Dário, daí se eu ver alguém cantando esse ponto em outra casa, eu vou me sentir assim meio chateado, né? Embora eu nem sei se vou falar ou não, isso aí vai depender da hora, mas fica chato.
um ponto que alguém fez sendo cantado com o nome de uma outra entidade. Tá? Então, basicamente, são esses dois tipos de pontos que existem. É o ponto terreno e o ponto astral. Um é feito diretamente por uma entidade que está confirmando a sua identidade, o seu nome. O outro é feito por pessoas comuns. E cá para nós, né? Existe aí cada ponto sem pé, sem cabeça, né? Que são coisas que eu acho que são feitos por pessoas que não têm o mínimo compromisso com a religiosidade, não têm o mínimo compromisso com a religião de Umbanda, tá? E nem com nenhuma outra religião de matriz africana. Não vou citar pontos, não vou citar nada, mas tem muitos pontos aí que não deveriam sequer ser cantados, porque são pontos que enaltecem o diabo, coisa que não existe dentro da Umbanda, nem do Candomblé, tá? Coisas que exaltam Exu de duas cabeças, onde uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus de Nazaré. Quer dizer, isso aí são pontos que não enaltecem nada, são pontos sem pé e com cabeça até demais, né? E que na verdade não traz nada de útil para ninguém. Porque a religião de Umbanda, ela prega a caridade, ela prega coisas boas, ela prega a oportunidade da pessoa se edificar, ela prega a caridade mediante os pontos e mediante os atos que as pessoas vão fazer, sejam as pessoas participantes daquele templo religioso ou não, tá bom? Bom, dentro dos pontos terrenos, nós temos várias categorias, onde eu vou falar algumas para a gente ter noção das coisas que acontecem por aí. Bom, primeiro nós temos o ponto de defumação. Toda casa que se preze, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja templo cigano, seja qual for, tem que fazer uma defumação. E toda defumação tem que vir acompanhada de um ponto. Cada casa que realiza essa magia, né, vamos chamar assim, essa magia da defumação, tem o seu ponto cantado. Tá? Um dos mais comuns que eu conheço é aquele que diz assim: com licença, Pai Ogum, filhos quer se defumar, a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, com incenso e beijoim, alecrim, alfazema, defumar filhos de fé, com as ervas da Jurema. Esse é um dos pontos mais bonitos e simples que eu conheço, que é para a defumação. Tá? E são várias as casas espirituais que cantam este ponto na abertura. Existem outros também igualmente bonitos e de força. Tá? Então o primeiro ponto que nós temos é a defumação. Depois nós temos os pontos de chamada. O ponto de chamada para que serve? Já aconteceu a defumação, o chefe guia vai agora se preparar para cruzar o terreiro, aliás já cruzou durante o ponto de defumação, e os médios já estão formados para que haja as cantigas de chamada. Esses pontos vão servir para que sejam chamadas as energias espirituais. É onde vai acontecer o acúmulo das energias dentro daquele ambiente, dentro do salão, dentro do espaço dedicado à incorporação, dedicado aos trabalhos espirituais. Então são feitas as cantigas de chamada das energias, seja dos caboclos, seja dos pretos velhos, sejam das crianças, sejam das iabás, quaisquer que sejam as entidades. Só uma coisa: não se deve haver incorporação durante os pontos de chamadas, tá? Porque os pontos de chamada servem para trazer, para chamar, para atrair, mas ainda o salão não vai estar totalmente impregnado com aquelas energias. Então, se houver alguma incorporação durante esses pontos, tá? A incorporação não vai durar durante muito tempo, tá? Não vai durar com certeza. Então os pontos de louvação, de chamada, é apenas para chamar as energias. Aquelas entidades vão saber que está chegando a hora de se prepararem para ver a incorporação. Bom, depois dos pontos de chamada, temos os pontos de incorporação. E aí sim, é onde começam a ver as incorporações, porque o ambiente já está impregnado, está cheio das energias
das entidades que vão fazer o trabalho daquele dia. Uma sequência que acontece, que deve acontecer pelo menos, são as incorporações primeiros das entidades chefes, dos caboclos, dos pretos velhos, enfim, das entidades que chefiam aquela casa. Depois acontecem as incorporações dos médios mais velhos da casa, para depois começar as incorporações dos médiuns. Tá? E mesmo que as entidades e os médiuns estejam incorporados, eles podem e devem ajudar durante as cantigas também. Tá? Não é só o médium desincorporado que deve cantar, nem os ogãs. Tá? Toda a entidade incorporada deve ajudar cantando também. Ainda mais as entidades que possuem uma ação vibracional maior do que a das pessoas, do que a dos médiuns. Então vai ajudar a atrair muito mais e vai fazer com que aquela incorporação se torne, como eu vou dizer, mais forte, mais nítida, mais sentida. Tá? E aí sim a incorporação vai se tornar longa. Nós temos os pontos também de casamento. Tá? Quando os filhos da casa querem realizar o casamento religioso dentro do templo espiritual, aquela casa espiritual pode conceder a certidão de casamento, desde que essa casa esteja registrada bonitinho. Tá? Esteja registrada como uma empresa, porque todos os terreiros, todas as tendas espirituais, as casas espirituais, elas devem ser registradas como uma empresa, tá? Para ter todos os seus direitos adquiridos. Tá? Aí ela vai poder, inclusive, dar certidão de casamento, certidão de batismo para as pessoas que querem realizar aquela cerimônia dentro do templo religioso. Bom, nós temos os pontos de demanda também. E com os pontos de demanda, eu já vi que tem muita coisa errada com esses pontos que acontecem. Pontos de demanda serve para quê? Como o próprio nome diz, é para quando a casa espiritual ou alguém, médium ou assistente, está passando por brigas espirituais, por demandas, por problemas sérios, onde há uma briga que pode ser espiritual ou não, tá? As demandas, é que se cantam pontos de demandas. São realizados alguns rituais, que pode ser através das correntes espirituais, pode ser com a queima de pólvora, né, da tuia, que depois eu vou falar sobre isso também. E são então entoados os pontos de demanda. Um ponto que é muito comum e que as pessoas acham que é um ponto comum e qualquer, é um que diz assim: eu tenho pena, eu tenho dó de ver meu galo preto batendo no carijó. Esse é um ponto de demanda. Tá? Agora o que a gente vê em muitos lugares por aí são os ogãs, tá? Cantando pontos de demanda como se fosse um ponto qualquer dentro de uma gira. Não pode acontecer isso, não pode, porque por incrível que pareça, pode ser que não seja sentido por ninguém, mas se cantando um ponto errado, numa hora errada e no tempo de uma atividade errada, isso pode trazer um transtorno muito grande, inclusive a aproximação de eguns, de espíritos maléficos, de espíritos maus. Tanto o ogã quanto o zelador da casa, né, quanto o padrinho e a madrinha na Umbanda, eles têm que ter conhecimento sobre pontos, principalmente sobre os pontos de demanda, porque são pontos específicos para determinado tipo de trabalho espiritual. Tá? Os pontos de demanda não podem ser cantados assim aleatoriamente como a gente vê por aí. Tá certo? Bom, temos os pontos de batismo e de cruzamento. Geralmente são feitos quando alguém leva uma imagem para um caboclo ou para um preto velho, cruzar aquela imagem e fazer o batismo. São cantados pontos específicos. Agora, estou mostrando a imagem aqui do seu Vladimir. Tá? Nas imagens ciganas não existe cruzamento, tá? Não se cruza com pemba. Tá? Eu estou falando isso, são nas imagens de caboclo, de preto velho, de Oxóssi, de boiadeiro, tá? As imagens de Umbanda. Né? Tem o caboclo, tem o preto velho, que vai pegar uma pemba, um galinho de arruda com água, vai cruzar, vai fazer a cantiga,
né? Isso daí são os pontos de batismo e de cruzamento, tá certo? Que são feitos geralmente nas imagens, mas pode ser feito nas pessoas também. Uma pessoa é batizada dentro do terreiro de Umbanda. Nós temos os pontos de firmeza. Quando se abre uma gira, uma sessão, tem que haver o ponto de firmeza, e geralmente o ponto de firmeza é aquele que se canta para Exu, tá? Porque o Exu é o guardião, é o que vai firmar aquela porteira, para evitar a entrada de espíritos negativos, espíritos trevosos, tá? Lá na beira do caminho, esse congá tem segurança. Lá na beira do caminho, esse congá tem segurança. Na porteira tem vigia, na madrugada o galo canta. Tá? Esse é um ponto de firmeza, que vai manter ali as rédeas, tudo legal. O ponto para queimar pólvora, isso é para trabalho específico também, de demanda. É feito um semicírculo, né, onde a pessoa que está com a demanda fica ali no centro. Então são queimados, é queimada a pólvora, tá de um lado, ele queimando. Geralmente as pessoas batem suas roupas, que é para aquela fumaça, quando vem, ela soltar tudo que está de errado ali também. E tem ponto específico para ela, tá? Para queima de pólvora. E tem uma coisa que hoje em dia não se vê mais, que é pontos para se visitar outros terreiros. Tá? Antigamente, quando um terreiro ia visitar outro terreiro, né, o chefe visitante cantava um ponto de saudação. Tá? Em outra filmagem, outro vídeo, eu vou trazer alguns pontos e vou cantar os pontos para vocês, especificando o que é ponto por ponto. Tá? Mas a noção de hoje desse vídeo é apenas para a gente ter um conhecimento do que são os pontos, dos pontos terrenos, dos pontos astrais e os diferentes tipos de pontos que existem. Tá certo? Então, espero que, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, vão lá no YouTube, acessem YouTube, www.youtube.com, procura lá Carlos Dário, acessa o meu canal e deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida e deixa uma mensagem qualquer. Se gostou, clica no curtir. Se não gostou, pode dizer que não gostou disso, daquilo outro. Não vou ficar zangado, porque é até bom que a gente vai melhorando a nossa programação. Tá bom? Então espero que você fique na paz. Ah, uma coisa, se você for fazer algum tipo de evento, se você tiver uma casa de espetáculo, se tiver uma escola de dança, se você joga cartas, você joga búzios e quiser fazer a divulgação aqui com a gente, tá? É uma boa, hein? É uma boa divulgar pelo YouTube. Então você entra em contato, tá? Dá pra gente fazer um negócio legalzinho. Telefone 21 do Rio de Janeiro, telefone 96577-7942. E o meu e-mail é cdario17@yahoo.com.br. Que todos vocês tenham uma excelente semana e que fiquem todos na paz. Até a próxima!